Bom dia a todas, a todos. 25 de novembro, mais um desafio para nós nessa manhã de quinta-feira. A gente hoje vai dar uns ajustezinhos, conversar um pouquinho sobre algumas coisas antes da nossa teoria. Estou aqui já procurando o livro de vocês, então não esqueçam, a gente vai trabalhar, eu estou sempre trabalhando a teoria do livro de vocês precisam dar conta dessa teoria. E, basicamente, se vocês olharem lá no NEAD, tá? Eu vou até já projetar para vocês aí, para vocês me acompanhar direitinho, porque a prova foi semana passada ou vai ser semana agora, pessoal? A prova de vocês, integrada. Vocês sabem? Está sendo essa semana. Então, até está aberta já, né? Isso. Então, muito bem. Tá? Então, vocês já estão, portanto, com a prova aberta. E aí hoje já vou postar as questões da próxima atividade, próxima prova de vocês. As perguntas, a pergunta que eu coloquei na prova, basicamente, é sobre o conto, ou os contos. Então, é preciso saber de todos os contos. Quem não respondeu ainda, quem respondeu já sabe. A gente hoje está, nessa semana aqui, 22, 26. Então, a gente vai estudar o parnasianismo. Se você abrir o livro na página 231, você vai encontrar essa teoria, parnasianismo, tá? Está aqui. É uma leitura que depois eu vou explorar melhor com vocês. Devo colocar uma atividade sobre o parnasianismo para frente, tá? Hoje teremos uma explicação da teoria, uma aula. Eu vou contar com o apoio do quase professor Thales, já é professor, de fato, mas não é ainda de direito ainda, falta o certificado, mas já está quase chegando lá. Thales é o nosso pibidiano, está com a gente, estagiando, então, isso é um prazer, uma honra. Aqui eu agradeço de início, viu, Thales? Muito obrigado pela sua disponibilidade. Os contos já foram apresentados na semana passada, muito bom, já vi. Eu só estou meio perdido porque várias pessoas mandaram o mesmo conto, então não era isso. Bastava um só mandar, aí mas eu vou fazer essa limpa aqui. E alguns que não mandaram, preciso que me mandem pelo menos o PowerPoint de vocês, para constar lá na apresentação. Tá? Mais uma vez teve um probleminha, alguém postou um conto que eu não pedi, um outro conto, então, tá? Não considero, só considero aqueles 5 contos que nós trabalhamos no livro. Então, a gente hoje vai trabalhar o parnasianismo. A aula que vem a gente vai fazer uns exercícios, tá? E vamos caminhar para o nosso final daqui a 2 semanas antes de um recesso. Aí teremos um recessozinho, depois a gente volta para finalizar o 4º bimestre. Ok. A próxima etapa dos contos é a apresentação de um protótipo. Tá? Eu até, no projeto, se você observar no projeto do conto, tá? Do conto aqui, eu dou até algumas sugestões de protótipos. Tá? Então, por exemplo, vocês estão vendo aí, não quer dizer que vocês vão fazer isso aqui. Então, vocês vão ter 15 dias para desenvolver isso aqui, tá? E apresentar na primeira semana de dezembro. Vamos já falar sobre isso aqui. Então, vejam, essa apresentação ela já é o trabalho final sobre o conto, já envolvendo a leitura do conto com a tecnologia. Então, vocês agora vão se debruçar sobre essas 2 próximas semanas. Por exemplo, no conto A Cartomante, eu sugeri, tá? Estou sugerindo, né? Que vocês possam fazer uma HQ sobre o conto ou uma animação. Mas pode fazer qualquer outra que eu vou falar para baixo. O enfermeiro, estou sugerindo um vídeo teatral
tá? Ou um vídeo dublado. Na Igreja do Diabo, estou sugerindo um curta-metragem ou um vídeo explicativo. Pai contra Mãe, estou sugerindo um joguinho em RPG Maker ou um joguinho em RPG. A Sereníssima República, estou sugerindo um game interativo, tá? Ou um game tão somente. Então, isso aqui depois eu vou colocar para vocês direitinho, como sugestão. Mas, por exemplo, se a Cartomante quiser fazer um game, pode. Se a Sereníssima quiser fazer um HQ, pode. Então, aqui são sugestões de produto tecnológico, de entregas tecnológicas, que vocês vão precisar dar conta nesses próximos 15 dias. Tá? E aí a ideia nossa é fazer um encontro presencial, de acolhimento a vocês, já que estamos fazendo algumas ações presenciais no Instituto, tá? Mas aí vamos ver depois com a maioria. Se não concordar, a gente faz mesmo virtual. Mas se a gente conseguir fazer esse trabalho presencial, ficaria muito bacana. A ideia é fazer ter poucos alunos, entre 15 e 20 alunos, conhecer os produtos, tomar um cafezinho entre nós aqui, tocar um violão, cantar uma música, fazer um pequeno sarau, tá? A professora Jordana até também quer entrar nessa proposta aí, então vamos ver se a gente consegue fazer uma coisinha na semana de 6 a 10 de dezembro, tá? Então, a gente tem 2 semanas para pensar nessa proposta. Mas, se não der, a gente faz isso aqui virtualmente, sem qualquer problema, tá? Então, isso aqui eu vou colocar depois, mandar mensagem para todos vocês, mas quem está aqui do grupo já fica atento. A gente agora vai trabalhar um produto tecnológico com base no conto. E aí, se vocês também tiverem uma outra ideia, que não seja HQ, animação, vídeo, curto, jogo, game, pode também sugerir. Professor, a gente quer fazer uma outra, de maneira que seja um produto tecnológico, alguma coisa que a gente vá trabalhar a tecnologia. Tá? Então, isso aí eu queria deixar já encaminhado com vocês para a gente conversar sobre isso, entendeu? Na próxima semana. Aí os mesmos grupos, tá? Eu só vou pedir a todo mundo para evitar o que a gente teve. Aluno que não deu conta, não trabalhou, não se envolveu, ficou bicando. E teve gente que mandou para mim conto à parte, mandou outro conto, não vou considerar. Então, você tem que trabalhar em grupo. Isso aqui é o grupo de vocês aqui, tá? Então, manda contato com vocês aí, entendeu? Quem está sem grupo, manda para mim uma mensagem no privado que eu dou uma outra orientação, mas deveria estar no grupo, até porque eu vou colocar a frequência do dia 12 de outubro com base no grupo. Tá bom? Então, essa é a proposta, essa é a última etapa do nosso projeto. Alguma pergunta sobre isso? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Está claro? Entendeu direitinho o que eu falei? Entendi sim, professor. Então, tá bom. Coloquem mensagem no chat. Isso a Isabela respondeu, Luiz respondeu, Lucas também, Saori também. Podem responder aí dizendo que entenderam, para que quem não entendeu podem perguntar alguma coisa, e o Charles falou já no áudio aí. Muito bom. Muito bem. Tá? Então, alguém aqui fez o Enem como experiência, como trainee? Você fez, Saori? Isso, Bela, você fez também. Tá. Gostaram do tempo da redação? Sobre a questão da identidade lá? Olha, o tema é um tema interessante, mas o texto motivador estava horrível. Não ajudou em nada, praticamente. Que, na verdade, o texto motivador ele é apenas como diz, apenas uns lampejos. Ele é para dar um norte. Entendeu? Só que... Uns lampejos. Não ajudou em nada, né? Porque, por exemplo, ele não fala porque de fato é importante a pessoa ter um registro para ela receber Bolsa Família, essas coisas. No texto não explica isso. Então, muitos adolescentes provavelmente não vão saber. É verdade, entendeu? Essa é a questão. Na verdade, que se você também joga um texto muito direcionado,
Aí você só pega só uma veia. Então, a ideia do texto motivador é você mostrar algumas possibilidades e o redator, o aluno, o participante, tem que pescar ali um norte. Eu concordo com você. Muita gente realmente se embananou porque não entendeu essa ideia primeira, que é da questão de ter um registro, ter uma identidade. Não sei se vocês sabiam, mas antigamente era muito comum, né? As pessoas, os pais, deixarem para registrar os filhos por atacado. Eles tinham 5 filhos, aí no 5º filho, juntava todo mundo e ia lá buscar o registro dos meninos. Aí erravam datas, erravam nome, erravam muita coisa. Então, tem muita coisa aí para trás. E muitos que ainda não têm, né? Não tem registro, não tem identidade, não conta no censo. Mas tá bom, então que bom que vocês passaram por esse primeiro teste aí, agora esperar o PAS, né? Já saiu o edital do PAS? Não, ainda não, né? Saiu. Já Saiu? saiu ontem. Opa, vai Ontem. ser quando a prova? A prova vai ser em fevereiro. Se eu não me engano, é dia 13. Ah, então, ó, então já vou começar agora a preparar, vou pegar o edital e vou preparar. Quem baixou, você conseguiu baixar o edital todo, Bia? Isa. Ainda não. Eu vou baixar. Então, quem Eu tô baixar, depois manda para baixando. mim, por favor. Então, beleza, bacana. Então, é o próximo desafio de vocês, tá? O PAS, hein? E não pode perder essa do PAS, não. PAS agora, PAS 2, não podem queimar essa etapa. Pois está bem, queridos, queridas. Então, vamos agora avançar para o nosso trabalhinho, mais de amanhã. Aí eu convidei o Thales para fazer uma exposição da teoria, depois eu complemento. Eu vou parar aqui a minha apresentação para o Thales falar um pouquinho sobre o parnasianismo, tá bom? Depois que ele falar, eu entro com algumas considerações. Olá, Thales. Bom dia a todos e todas. Eu vou apresentar minha tela. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, eu consigo aqui. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre o parnasianismo. Parnasianismo no Brasil. Bem, agora é sobre o surgimento do parnasianismo. O parnasianismo é uma escola literária que surgiu na França em meados do século XIX. Eles tinham como objetivo a criação de poesias perfeitas, valorizando a forma e a linguagem culta. Eles criticavam o sentimentalismo exagerado que tinha no romantismo. O parnasianismo no Brasil. O parnasianismo no Brasil esteve vigente entre 1889, com o lançamento de Fanfarras, obra de Teófilo Dias, e 1922, com a chegada da Semana da Arte Moderna. Contrariando as características do parnasianismo francês, no Brasil, a subjetividade e o nacionalismo estavam presentes nas obras dos autores parnasianistas. Algumas características do parnasianismo. Uma é a objetividade, que tinha oposição ao subjetivismo e ao sentimentalismo exagerado. A impessoalidade, que tinha ausência do eu e a negação do sentimentalismo romântico. A arte pela arte, a realidade não é uma influência para a poesia. O descritivismo, a preocupação com a descrição da forma física e a forma estética. O culto à forma, que era o perfeccionismo que se opõe ao descuidado da poesia romântica. Também a metrificação também é uma das características mais importantes do parnasianismo, que existia um vigor quanto à quantidade de sílabas poéticas em cada verso. Precisavam ser iguais em todos os verbos e normalmente usadas 10 ou 12. E também tinham estruturas fixas. O uso de estrutura física para a composição das poesias também era uma tendência bem característica. O soneto, composto por 2 estrofes de 4 versos, seguido por 2 estrofes de 3 versos, eram mais usados. Os autores e suas obras. O Olavo Bilac, o Alberto de Oliveira e o Raimundo Correia é considerado os 3 maiores autores do parnasianismo brasileiro. Algumas dessas obras são Olavo de Bilac, Poesias, de 1888, Sagres, de 1889. O Alberto de Oliveira com Meridionais, de 1884, e Sonetos e Poemas, de 1885. O
Raimundo de Correia tinha Primeiros Sonhos, de 1879, e Sinfonia, de 1883. Eu trouxe duas obras, dois poemas, para a gente ler. Quem gostaria de ler o primeiro? Alguém Eu gostaria posso de ler? tentar ler. Você consegue enxergar? Pode ler pra gente. Tá um pouco pequeno, mas dá pra ler. No caso, eu começo em Foste o Beijo, não é? Alô? Sim, Desculpa aí que o áudio tá um pouco baixo, mas eu começo em Foste o Beijo, não é? isso. Certo. Foste o beijo melhor da minha vida, ou talvez pior. Glória e tormento, contigo, a luz subir do firmamento. Morreste, a luz subir do firmamento, morreste. E o meu desejo não. Desculpa, que tá muito pequeno, tá dando pra ler mesmo, não. Não Deixa vou eu conseguir aumentar terminar de ler, não. Tá muito pequenininho. um momento. Consigo ler? Consegue ler agora? Não, pera, agora vai dar. É, pronto, agora tá bem melhor. Foste o beijo melhor da minha vida, ou talvez pior. Glória e tormento, contigo a luz subir do firmamento. Morreste, e meu desejo não te ouvida. Queima-me o sangue, enche-me o pensamento. Do teu gosto amargo me alimento. E rolo-te na boca malferida. Beijo extremo, meu prêmio e meu castigo. Batismo e extrema unção. Naquele, por que feliz eu não morri contigo? Sinto-me o ardor e o crepitar. Te escuto. Beijo divino. E anseio delirante, na perpétua saudade de um minuto. Vou colocar um. Quem quer ler esse? Ninguém? Então posso ler. A Bora, Vingança bora, da Porta. pessoal. Então, pessoal, Pode ler, Charlie. Pode ler, se você quiser. A Vingança da Porta, Alberto de Oliveira. Era um hábito antigo que ele tinha, entrar dando com a porta nos batentes. Que te faz essa porta? A mulher vinha e interrogava. Ele, cerrando os dentes. Nada. Trazia o jantar, mas à noitinha. Acalmava-se, feliz, os inocentes. Olhos revê a filha e a cabecinha lhe afaga, a rir com as rudes mãos tremendo. Uma vez, ao tornar à casa, quando erguia a aldrava, o coração lhe fala. Entra mais devagar. Para, hesitando. Nisso, os gonzos rangem a porta. Ia-se, escancara-se. Ele vê na sala a mulher como doida e a filha morta. Para apresentar. Vocês gostaram do poema, gente? Do poema? Vocês conseguiram pegar as características do parnasianismo, dos autores? Acho que todo mundo conseguiu compreender, né? E aí, pessoal, alguma Mais ou pergunta para o menos. Thales? Uma pergunta mais aí? Pergunta? Dúvida? Então, valeu, Thales. Eu vou agora reforçar um pouquinho algumas das questões. Parabéns, obrigado, viu, Thales? Muito bom. Tá? Agora eu vou apresentar para vocês também mais uns complementos que o Thales colocou. Aí eu vou dar um reforço aqui, mas bacana. Depois, se você quiser mandar para mim essas telas, viu, Thales? Para eu mandar para eles, aí eles conseguem realmente ter uma visão, tá, maior. Beleza? Vamos lá. Bem, o que
Deixa eu só reforçar alguns pontos. Se eu repetir alguma coisinha, desculpe, só para a gente dar mais um reforço. Como o Tales colocou, o parnasianismo ele é uma escola literária. Então, o que, que acontece? Na literatura, a gente tem alguma... Aí eu já estou complementando. Vocês podem gravar essas telas aí, se quiserem, pode, depois eu ponho para vocês também revisarem. Primeira característica, a gente tem na história do Brasil, tá? A gente tem a história brasileira, que vem de 1500 para cá, e nesses períodos da história, nós também temos pequenas divisões, tá, da literatura. Por isso que a gente tem escolas literárias que estão marcadas por o início e o fim. É claro que esse recorte histórico ele não é rígido. Quando ele colocou que o parnasianismo começou em 1882 e terminou em 1922, a gente, depois desse período ainda tivemos traços parnasianos, tá? E antes disso também alguns lampejos. Mas, na verdade, para efeito histórico, ele começa em 82, termina em 22, tá? Durante a Semana de Arte Moderna. Só que veja um detalhe interessante. Essa poesia, chamada poesia parnasiana, a expressão parnasianismo vem do monte, onde os deuses no Olimpo eles cultuavam a arte, chamado Le Parné Contemporain. Por isso o nome vem desse monte Parnaso, que era como se fosse o monte da inspiração. Porque o parnasianismo trabalha com dois elementos fundamentais, duas características básicas. A primeira característica é a inspiração. Ou seja, a arte é alguma coisa que o poeta recebe. Então, eu estou aqui, de repente me aparece uma ideia, me aparece um verso, me aparece uma palavra, me aparece uma história, como se alguma coisa do outro mundo tomasse posse de mim. Esse é o momento da inspiração. Também pode ser no meu dia a dia, eu estou caminhando, eu estou fazendo compra, eu estou cozinhando, eu estou namorando, eu estou fazendo alguma coisa, e de repente me vem uma ideia legal. Esse momento, esse start da inspiração é fundamental na arte. A arte sempre depende desse momento. Mas também existe um outro momento. Ok, veio a ideia, veio a história, já veio aquele momento do que eu vou trabalhar. Mas agora tem que colocar a mão na massa. Eu agora tenho que escrever, tenho que pintar, tenho que compor, tenho que contar a história. E aí esse momento é chamado de transpiração. É o momento do labor, do fazer. Só que o parnasianismo, ele valorizava mais esse momento do fazer. Eles diziam, portanto, que a obra de arte tinha 10% de inspiração e 90% de transpiração. Ou seja, era muito mais difícil trabalhar a obra do que, de fato, receber a ideia da obra. Então, esse era o primeiro pensamento deles. Nesse fazer, eles tinham um rigor, eles eram perfeccionistas. Então, a técnica deles é a chamada arte pela arte, está aqui embaixo, ó, ela é rigorosa. Então, eles, quando vão escrever, eles são milimetricamente perfeccionistas. Se um poema tem 10 sílabas, eles vão obedecer àquela métrica, porque, para eles, um poema com 10 sílabas, tendo um verso com 11, era como se fosse uma aberração, um defeito. Então, eles tinham muita vontade de deixar a arte primorosa, primorosa. Aí, o que fosse lado emocional, falar de sentimento, de mulher, eles se continham, se distanciavam. Inclusive, nesse movimento, tem uma mulher muito interessante chamada Francisca Júlia, que ela escreveu um poema em que ela, como mulher, teve que abafar os seus sentimentos. Dizia ela, musa. Veja que, na verdade, mesmo ela sendo musa, tá? O último canto singelo.
mesmo que te afeiçoe o cândido semblante, mesmo que você tenha o semblante comovido, dizia ela, você precisa estagnar, parar. Não pode colocar no seu texto, a emoção. Eles tinham uma chamada contenção emocional. E aí, além disso, eles tinham um vocabulário dificílimo. Então, você no segundo ano, PAS 2, se tiver um poema parnasiano, já pode se preparar que vem um vocabulário dificílimo, porque eles tinham essa preocupação. Como o Tales colocou, eram 3. Na verdade, existia uma tríade parnasiana, formada por Olavo Bilac, Raimundo de Oliveira, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Repetindo, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. O Bilac, por ser o mais destacado, inclusive o Bilac contribuiu muito para a questão do Exército Brasileiro, porque ele era muito dedicado ao nacionalismo, era um homem declamador de poesia, chamado de príncipe dos poetas parnasianos. Tá? Era um homem inteligentíssimo, inclusive ele é um dos autores do Hino da Bandeira, que foi agora 19 de novembro. Então, Bilac, ele tinha, por exemplo, um poema chamado Um Poeta, que ele explica mais ou menos isso. Olha como é que eles trabalhavam. Veja esse poema aqui, ó. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, e trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua. Observe um detalhe interessante aqui nesse poema. Ele está dizendo que o poeta parnasiano ele deve ser igual a um beneditino. Beneditino é um monge. É aquele monge que vai lá para um mosteiro, fica reservado, se guarda. Tá? Então, ele diz, para fazer um poema, você tem que ter essa mesma postura de um monge beneditino. Olha como ele fala, longe do estéril turbilhão da rua. O que ele quer dizer com isso aí? Ó? Estéril é de histérico, uma coisa histérica. Por exemplo, você vê, às vezes, nas ruas, aqueles gritados, pessoas que passam falando alto, que põem um som alto. Isso é um turbilhão. Turbilhão é uma multidão. Então, longe dessa multidão barulhenta, tá? Beneditino escreve no aconchego. Aconchego quer dizer lugar mais seu, aconchego é um lugar mais reservado, é o lugar em que você tem é como se fosse o seu quarto, onde lá só você com a sua intimidade. No aconchego do claustro. Claustro quer dizer a prisão dele. Claustro quer dizer um lugar fechado, tá? Na paciência e no sossego. Paciência, porque ele tem que trabalhar pacientemente, igual um artesão que pega, por exemplo, um burilo e vai batendo, um pintor que pega o pincel, vai fazendo um detalhe pacientemente. Então, é essa a ideia que ele diz. E sossegado, porque não tem nada em volta, jogando aquelas imagens para você, desconcentrando você. Aí ele cria uma sequência que a gente chama de uma gradação. Ele cria uma gradação, trabalha, teima, lima, sofre, sua. Observe que aí, nesse verso, trabalha e teima e lima e sofre e sua, ele tem como se fosse um momento em que a arte vai passando por um processo de depuração, porque ele trabalha, ele teima em fazer a mesma coisa, ele limar é você fazer o acabamento, lixar, sofrer quer dizer você está ali colocando todo a sua angústia e suando porque você está transpirando. Então, essa é a ideia
do poeta. Então, vejam que aí você tem o norte do poema parnasianismo. Olha um outro poema dele, ó. Invejo ourives quando escrevo, imito amor, com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Veja que, na verdade, assim como ourives, ele faz com detalhe o pingente, o colar, o anel, a aliança, um trabalho meticuloso. A mesma coisa o poeta faz quando está descrevendo o amor. E a mesma coisa quando ele está fazendo um relevo no ouro, ourives, também o poeta está fazendo esse mesmo sentimento em uma flor. Observe essa ideia aí, tá? Quer dizer, o poeta, ele, na verdade, ele é um fazedor de verso. Ele é um operário do verso. Ele é alguém que trabalha o verso. Então, essa ideia da poesia parnasiana, esse destaque que ele dá para a forma e não para o conteúdo. Tá? O Raimundo Correia, ele já é um poeta um pouco mais emotivo. Por mais que seja uma característica deles não ter emoção, o Raimundo Correia deu uns deslizes. E ele fez um poema interessante, um poema chamado As Pombas. As Pombas. Olha que poema bonito que ele fala. Vai-se a última pomba despertada. Eu estou dizendo de copo, isso que eu estou tentando achar, estou tentando pegar esse poema que me vem à mente agora. Vai-se a última pomba despertada, vai-se outra, mais uma, enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais. Também dos corações onde abotoam os sonhos um a um, céleres voam. As pombas voltam aos pombais, porém os sonhos não voltam aos corações mais. Olha que mensagem bonita. Ele fala, o meu sonho é igual a pomba. Eles se vão. Eu estou sonhando e os meus sonhos se vão. Igual as pombas que vêm de manhã, os pombais, e vão embora. Vêm e vão embora. Igual aos meus sonhos. Eles vêm e vão embora. Vêm e vão embora. Com uma diferença. Tá? É que as pombas vêm e voltam aos pombais. Os meus sonhos vêm e vão e não voltam mais. Perfeito? Olha a ideia bonita, tá? Ou seja, as pombas voltam aos pombais, os sonhos aos corações não voltam mais. Olha que bonito mesmo como é que ele trabalha essa relação, tá, do sonho com os movimentos. Mas vejam, foi um deslize, tá? Porque a tônica do parnasianismo não era, de fato, essa preocupação com o sentimento, tá? E aqui também tem outro poema dele, e o Alberto de Oliveira, que é, na verdade, o mais sério de todos eles. É o poeta que é mais parnasiano de todos. Tanto que é verdade, por exemplo, esse homem conseguiu ver poesia num vaso, ele conseguiu ver poesia numa parede. Então, era um cara que conseguia fazer uma arte rigorosa, e aí sem todo o ardor da poesia. Por exemplo, o vaso grego. Tá? Então, observe que aí você vai encontrar um poeta altamente seco, um cara que não deixa a sua emoção transportar. Esta de áureos relevos trabalhada, de divas mãos brilhante copa um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo Deus servia. Era o poeta de Teos que a suspendia, então, e ora repleta, ora invasada, a taça amiga aos dedos seus tinha, toda de roxas pétalas calmada. E aí veja que ele está, portanto, falando, descrevendo um vaso.
Depois, mais o lavor da taça de mira, toca, e do ouvido aproximando as bordas, finas há de lhes ouvir canora e doce. Ignota a voz, qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Vocês com certeza não entenderam nada, né? Então se prepare, porque pode ser que o Paz jogue um poema desses e vocês ficam em saia justa, porque realmente é um vocabulário dificílimo, os vocabulários dos parnasianos. Perfeito? Então vejam, tá? É uma escola bem bacana. Eu gosto muito do parnasianismo pela preocupação com a estética, tá? Eles fazem todo um valor da arte. E aí eu vou deixar para vocês depois, com calma, lerem os capítulos do livro sobre o parnasianismo, para que vocês conheçam um pouco mais sobre essa literatura. Tá bem? Vamos lá. E aí, alguma pergunta vocês querem fazer? Vou parar de compartilhar aqui para vocês ficarem mais tranquilos. Alguma pergunta querem fazer? Quer dizer alguma coisa? Acredito que não, professor. Deu para entender bem. A explicação e os PowerPoints ficaram claros. Perfeito. Posso colocar na prova de vocês um poema parnasiano? Acho que se for um poema mais simples, tá ótimo. Como esse das povas, né, Charles? Como esse Sim. das povas. Muito bem, tá? Então é o seguinte, pessoal. Fala alguma coisa aí, eu vou só abrir bem aqui para eu fazer rapidinho aqui a chamada de vocês, que eu esqueci de fazer o formulário de hoje. Posso ir assinar direitinho. Entendeu? É rapidinho aqui. Alguma opção? Eu já tinha feito. Cadê o meu formulário que eu tinha feito, que não apareceu aqui? Rapidinho aqui. MI, frequência, colocar português. Português. Opção. Resposta curta. Seu nome. Tá? Nome completo. Feito. E a data. Só 2 perguntinhas. Deixa eu ver aqui nas configurações, para eu pedir a vocês uma coisa. Tá. Perfeito. Uma resposta somente. Tá? Então, já visualizando aqui. Perfeito aqui. Pegar aqui a linha de envio. Pegar o URL curta. E já coloquei aí. E já podem responder. Meninos, bom estar com vocês. Fiquem com Deus. Vamos nos falando aí ao longo da semana. Tá bom? Obrigado, Charles. Tá certo, professor. Muito obrigado pela aula. E, professor, lembre de encerrar a gravação. Ah, é verdade, garoto. Obrigado, querido. Muito bom. Por isso que eu gosto de estar com você, que vocês sempre estão